Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a esse canal da Sociedade Espírita Luz e Caridade para mais um momento de reflexão e de exposição doutrinária. Me chamo Alessandro da Silva e antes de iniciarmos, vou sugerir para aqueles que ainda não o fizeram, por acaso, dê uma pausa no vídeo, pegue um copinho com água e deixem junto de vocês enquanto acompanham a nossa reflexão, que a água será fluidificada, energizada pelos espíritos de luz que nos prestam assistência. Ao final da exposição, os irmãos vão beber essa água e tenho certeza que vão se sentir melhores. Convido a todos a elevarmos o pensamento a Deus e a Jesus, nosso Mestre, pedindo a assistência dos nossos anjos de guarda, para que nós possamos aproveitar este momento de reflexão, para que seja um momento de consolação e de esclarecimento para todos nós. Que assim seja. Meus irmãos, o tema que eu trago hoje para nós conversarmos, para nós refletirmos, é sobre as provações. Jesus disse: aquele que quer me seguir, carregue a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a si mesmo se perderá, e aquele que se perder por amor a mim, é o Evangelho, se salvará. Então, meus irmãos, que se Jesus fala, aquele que quer me seguir, carregue a sua cruz, ele está nos dizendo que todos nós temos uma cruz a carregar, assim como ele carregou a sua, na sua maravilhosa e penosa missão que teve aqui na Terra. Nós também temos a nossa cruz a carregar. Nós também temos as provas a enfrentar nesta encarnação, porque encarnamos aqui no mundo de provas e expiações. Um mundo esse que está em transição para um mundo de regeneração. Ainda assim, é um mundo em que estamos aqui para nos corrigir, para cada um de nós, nessa encarnação, cumprir com as suas provas kármicas, com as suas missões kármicas. Mas quando nós falamos em provas, nós pensamos nas dificuldades, nas vicissitudes que a vida nos apresenta, e Jesus nos convida a enfrentá-las corajosamente e com fé. Mas nós entendemos que essas provas é o sofrimento, é aquilo que muitas vezes nós dizemos que nos traz a angústia e a infelicidade. O irmão João Cleofas, pela psicografia de Divaldo Franco, no livro Intercâmbio Mediúnico, escreve um capítulo sobre as provações que eu achei muito interessante e esclarecedor e gostaria de dividir com os irmãos. Então ele nos fala que as provas realmente são as dificuldades, a injustiça, né? E normalmente nós as encaramos como uma punição, né? Entretanto, lembrando da frase de Jesus, cada um que tome a sua cruz, o irmão João Cleofas nos lembra que todos têm as suas provas. Todos têm as suas provas. Aqueles que nós, muitas vezes, entendemos que está numa posição mais confortável que a nossa, também tem as suas provas.
e talvez as deles sejam mais difíceis do que as nossas. Se não, vejamos. Exemplifica o irmão João Cleófas, né? Que há provas ignoradas que muitos disputam por desconhecer-lhes os perigos e a sua gravidade. Quais sejam? Por exemplo, os homens economicamente livres, ou seja, aqueles que não se preocupam com o lado financeiro, o lado econômico, porque tem muito dinheiro, né? Qual é a prova desse homem? Justamente a prova que ele está submetido é o que ele vai fazer da sua riqueza. Que prova difícil essa! Ele vai ter que prestar conta do que ele fez com tanta riqueza nesse mundo. Será que ele usou dessa riqueza só para si? Será que ele se preocupou em acumular mais riqueza? Não olhou para o lado? Não olhou para os seus irmãos? Aquele industrial, dono de um negócio próspero, onde ele possui ao seu lado inúmeros, às vezes, empregados que dependem da sua empresa. Qual é a conduta desse empresário com os seus empregados, com os seus funcionários? Qual a responsabilidade que ele tem com a sua empresa de prover que a empresa gere o lucro necessário para o seu sustento, mas também para o sustento daqueles que trabalham para ele, das famílias desses que trabalham com ele? E qual as responsabilidades que essa indústria tem para com a sociedade, para com o bem comum? Será que esse empresário está prestando atenção nisso? Com as regras de respeito ao meio ambiente, por exemplo, como é que ele está tratando os dejetos da empresa? Será que ele tem a responsabilidade de fazer um tratamento desses dejetos para que não venham poluir o nosso ambiente, poluir as nossas águas, que vão ser consumidas pela população depois? Que prova difícil essa! E aquele agricultor poderoso, dono de inúmeras terras, qual o destino que ele dá nessa terra? Ele tem respeito para os seus agregados, aqueles que trabalham na sua terra? Os paga com o devido valor que esses merecem? Provê meios para que esses trabalhadores também provenham suas famílias com alimentação, com saúde, com educação? Qual é o uso que ele faz da terra? Faz um uso responsável, pensando também na preservação do ambiente, do respeito à vida com os animais que ele tem na terra? E os governantes? Qual é o uso que esse governante faz do dinheiro público? Qual a aplicação que esse governante faz com o dinheiro dos impostos? Será que ele dá o retorno necessário à população, provendo a população com saúde, com educação, com segurança? Ou será que ele pensa só em si? Será que ele pensa em perpetuar-se no poder pelo simples fato de estar no poder? Ou ele usa o poder para prover? Que prova difícil! E assim, os demais profissionais, médicos, advogados, odontólogos, engenheiros, qual o uso que fazem da sua inteligência, do seu conhecimento? Será que usam da profissão só para acumular riqueza? Ou usam da profissão com responsabilidade, com respeito à vida, com respeito à sua própria família, com respeito a si mesmo?
Que diremos também dos policiais, que também têm o seu dever para com a sociedade, de zelar pelo bom comum, pelo bem comum, de zelar pela vida das pessoas, protegendo a sociedade contra os malfeitores, contra aqueles irmãos que ainda lhes falta esclarecimento e estão num caminho do vício, no caminho do roubo, da violência. Será que eles fazem um bom uso do poder? E aqueles portadores de beleza física, aqueles mais eruditos, mais inteligentes, que têm o dom da palavra, que têm o dom da escrita, qual é a mensagem que eles estão, construtiva, que eles estão passando para a sociedade? Será que eles estão usando do dom da palavra para maledicência? Para notícias falsas? Bem como aqueles que escrevem, os jornalistas? Será que estão usando do dom da escrita para trazermos notícias que agreguem valor cultural, social, que agreguem palavras de consolo, de conforto, de esperança, de perseverança? Ou estão preocupados só com o lucro, trazendo notícias sensacionalistas, muitas vezes faltando com a verdade? Que responsabilidade, que prova todos temos na nossa mão. Então, muitas vezes, quando nós enxergamos um irmão que está numa condição melhor do que a nossa, numa melhor condição financeira, numa posição de destaque, né? Ele também tem uma prova. E às vezes a gente olha e pensa, gostaria de estar no lugar dele, uma posição de destaque, né? É gerente de uma empresa, de uma loja, de um supermercado. Mas não esqueçamos, isto também é uma prova. E aí nós temos que colocar a mão na nossa consciência e, antes de criticar, nós temos que fazer uma pergunta a nós mesmos. Se eu estivesse no lugar dele, o que eu faria nessa situação? Antes de criticar, pensar o que eu faria de diferente. Ou até melhor, eu teria capacidade de fazer diferente? Eu teria capacidade de fazer melhor? Então, meus irmãos, todos nós temos provas. Todos nós somos testados pela providência divina, de acordo com a justiça da providência divina. E somos testados dessa forma porque antes de encarnarmos, de acordo com as leis da justiça divina, nós aceitamos as provas a que seríamos submetidos nessa vida. Por isso Jesus nos diz: cada um que tome a sua cruz e me siga. Então, meus irmãos, concluindo, diz o nosso irmão João Cleofas: em verdade, temos o que damos, somos o que fazemos e possuímos o que dilatamos em favor dos outros. Convertamos nossa dificuldade, nossa limitação, nossa dor em sublimação evangélica, no roteiro da libertação espiritual. Então, que nós possamos diariamente fazer nosso exame de consciência, ouvir a nossa consciência, ouvir a Deus, nosso Pai, que se manifesta através da nossa consciência,
fazendo o nosso autoexame, fazendo a nossa autocrítica, antes de criticar os outros. Fazer a nossa autocrítica é importante e, mais importante ainda, após a autocrítica sincera, fazer a nossa própria autocorreção, a nossa autolapidação, porque todos somos responsáveis em bem utilizar os dons que Deus nos deu. Todos temos um dom, todos nós temos na nossa mão as possibilidades de fazer a cada dia o que fazemos melhor. Então, encaremos os nossos destinos, encaremos a nossa vida com responsabilidade, com coragem, com fé, com resignação e com oração. Porque orando, tendo o hábito da oração sincera, diariamente, nós atraímos para nós os bons espíritos, afastamos os obsessores e clareamos a nossa mente através da inspiração daqueles que nos acompanham, os nossos anjos de guarda. Que sigamos a nossa caminhada, então, com muita paz, procurando encontrar sempre, através da fé, a alegria de viver, por mais difícil e penoso que seja o caminho. Era essa a mensagem que eu tinha para os irmãos. Desejo a todos muita paz, saúde, felicidade e que Deus os ilumine. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.